Olá pessoal, vamos então para mais uma parte da nossa aula de hoje. A gente começa a analisar então agora o artigo 482 a partir da linha E. E a linha E fala sobre desídia no desempenho das respectivas funções. Considera-se motivo para dispensa por justa causa a desídia no desempenho das respectivas funções. Primeiro, desídia. O que é desídia? Desídia é a negligência do empregado no desempenho de suas funções. Traduzindo num gesto, num falar mais popular, é aquilo que a gente chama de preguiça. É a má vontade na prestação de serviços por parte do empregado. Tudo bem? No entanto, nós temos algumas peculiaridades quanto à desídia. Primeiro, ela só vai se configurar pela reiteração de atos comissivos ou omissivos que importem desleixo ou displicência. Ou seja, ela só vai se configurar pela prática reiterada, ou várias vezes, de atos comissivos, ou seja, faz com displicência, ou omissivos, ou deixa de fazer por displicência. Tudo bem? Então, primeiro, são dois requisitos. Primeiro, a prática reiterada de atos comissivos ou omissivos que importem desleixo ou displicência. Tudo bem? Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito, a jurisprudência exige a aplicação didática de sanções anteriores, seja ela a advertência, seja a suspensão. Tá? Então, por exemplo, atraso reiterado. Vamos imaginar que o empregado chegue reiteradamente atrasado ao seu local de labor. Então ele chega lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias. O que o empregador faz? Antes de demiti-lo por desídia, ele deve primeiro fazer o quê? Notificá-lo, dar uma sanção anterior à dispensa. Então ele fala, você está chegando atrasado, chegou atrasado nos últimos 10 dias, eu vou te dar uma advertência ou uma suspensão. A lei fala que tem que ter uma advertência anterior, uma sanção anterior. Ela não especifica se tem que ser a advertência ou se tem que ser a suspensão. Aí vai depender da análise do empregador, vai depender também da gravidade daquilo que foi deixado de fazer por desleixo do empregado. Tudo bem? Eu estou tomando como exemplo aqui o atraso reiterado. Eu, particularmente, entendo que não seria caso para suspendê-lo, mas para adverti-lo. E aí você vai lá e dá uma advertência para o seu empregado. E o seu empregado, mesmo tendo sido advertido, ele continua chegando atrasado. Aí tudo bem. Aí você pode sim demiti-lo por justa causa, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, para a caracterização da desídia, repito, são necessários dois quesitos. Primeiro, prática reiterada de atos omissivos ou comissivos que importem desleixo ou displicência. Tudo bem? E, segundo, a comprovação de uma sanção anterior a isso. Beleza? Tranquilo? Bom, continuando. Em que pese esses dois requisitos, existem casos em que esta exigibilidade desses dois requisitos é exceção. Mas ela vai ser exceção quando ela for uma coisa muito atípica, quando for uma coisa muito grave. Por exemplo, um único ato pode caracterizar a desídia. Simples. Vamos imaginar que um médico, cirurgião, do hospital da qual você é diretor, esqueça uma tesoura dentro de um paciente após uma operação. Pergunto a vocês, seria necessário esperar ele esquecer outra tesoura dentro de um paciente? Ou este ato por si só já caracterizaria a desídia e eu já poderia, então, desta maneira, demiti-lo por justa causa? É claro que um ato deste tamanho, desta gravidade, um único ato seria o suficiente. Beleza? Tranquilo? A letra F do artigo 482, ele fala sobre embriaguez habitual ou em serviço. Primeiro, esta embriaguez ela pode se caracterizar do consumo de álcool ou do consumo de tóxicos. Tudo bem? A lei disciplina duas formas: habitual, fora do serviço, e no serviço.
Quando eu estou falando da embriaguez habitual fora do serviço, eu estou me referindo àquela vida privada do empregado, mas que repercute no ambiente de trabalho os efeitos dessa situação de ebriedade, de embriaguez. Então, a primeira situação se dá quando o empregado, por exemplo, bebe fora do ambiente de serviço, mas se apresenta para trabalhar bêbado. Então, notem, ele não se embebedou dentro do seu ambiente de trabalho, mas a embriaguez dele atrapalha o seu desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho. E ainda eu tenho a embriaguez no serviço, um só ato, que é a apresentação do trabalhador em estado de embriaguez, ou desde que se ponha desta maneira dentro do serviço. Tudo bem? Então, ele bebe durante o serviço. Vamos imaginar, numa empresa grande, onde o intervalo de refeição ele é feito dentro da empresa, ele aproveita e toma lá sua cerveja, sua pinga, enfim, uma bebida alcoólica que o deixe embriagado. Então, pode ser aquela embriaguez fora do ambiente de trabalho, mas que repercute os efeitos dela dentro, ou pode ser a embriaguez tida dentro do próprio ambiente de trabalho. Tudo bem? Tranquilo? Em algumas atividades laborativas não se admite de forma absoluta, por exemplo, a ingestão de bebidas alcoólicas. O motorista, por exemplo, de transporte público, não há a mínima possibilidade dele se apresentar bêbado ou dele beber durante o seu labor. Tranquilo? Beleza? Continuando. A letra G, ela trata sobre a violação do segredo de empresa. Isso daí se importa na divulgação de patentes ou invenção ou de uso ou conhecimento exclusivo da empresa sem autorização desta. Então vamos pegar agora o que está aí em evidência, né, nos dias de hoje. Nós estamos diante de um vírus extremamente maléfico à nossa sociedade, estamos diante de uma pandemia, né, do Covid-19. Vamos imaginar então que o seu laboratório A, descobre a vacina para a cura ou a prevenção do Covid-19. E aí, o seu laboratório A descobriu isso daí, teoricamente, ele vai se aproveitar disso daí. E aí vem o infeliz do empregado e pega a fórmula da vacina e fornece essa fórmula da vacina à empresa B. Fala, olha, a fórmula é essa. Ou seja, ele divulgou patente de invenção ou conhecimento exclusivo. No caso que nós estamos utilizando, ele divulgou conhecimento exclusivo do meu laboratório para um laboratório concorrente. A letra G fala violação de segredo da empresa. Tranquilo? Beleza? Em outros exemplos, vamos pegar aí duas marcas de bebida muito conhecidas. Vamos imaginar que eu estou trabalho para a empresa da Coca-Cola e forneço a fórmula da Coca-Cola para a Pepsi, que é a concorrente mais presente da Coca-Cola. Então, eu tenho a fórmula da Coca na minha mão e falo, olha, Coca-Cola se faz assim, viu? E forneço para a Pepsi. Ou o inverso, trabalho na Pepsi, pego a fórmula da Pepsi e entrego para a Coca-Cola. Tranquilo? Beleza? Isso daí é o que está descrito lá na linha G, que é a violação de segredo ou patente, de uso, a patente ou aquilo que é de conhecimento exclusivo da empresa. Beleza? Bom, continuando, nós temos lá na linha H o ato de indisciplina ou de insubordinação. Qual é a diferença entre um e entre outro, Danilo? Indisciplina ou insubordinação, ela está ligada diretamente, para que a gente consiga entender de uma maneira tranquila, para quem a ordem foi destinada. Se é uma ordem destinada a todos, é uma ordem geral, digamos assim, e você infringe esta norma, você está cometendo um ato de indisciplina. Agora, por exemplo, nós temos lá uma placa de proibido fumar perto de um tanque de combustível. Certo? Para quem é proibido fumar?
para todos os funcionários que ali trabalham. Então, se eu vou lá e começo a fumar do lado deste tanque, eu estou cometendo um ato de indisciplina. Por outro lado, quando eu cometo um ato de insubordinação, quer dizer que eu desrespeito o descumprimento de ordens legais, pessoais e diretas feitas pelo empregador. Ou seja, o empregador me dá uma tarefa e eu recuso a realização desta tarefa. Ou seja, eu tenho na indisciplina uma violação a uma norma de caráter geral e eu tenho na insubordinação uma violação a uma norma que foi me dada diretamente para que eu assim fizesse. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, ainda continuando, nós temos na letra I, abandono de emprego. Pessoal, para considerar que um empregado abandonou o emprego, eu preciso de 2 quesitos. Primeiro, um decurso de um prazo fixado pela jurisprudência de 30 dias. Danilo, mas e se ele não faltar 30 dias, ele faltar aí 15 dias? Aí, você pode dar uma suspensão para ele pela desídia. Ou até mesmo pelo mau procedimento. Mau procedimento é muito amplo, né? Então, o decurso de um prazo que a jurisprudência entende de 30 dias. E além desses 30 dias, é precisa a intenção manifesta do empregado em pôr fim à relação de emprego. Mas, Danilo, como é que eu vou entrar na mente do empregado para adivinhar se ele tinha a intenção de não estar mais trabalhando para a minha empresa? Pessoal, aí o que entra nesta ocasião é a possibilidade de você ter que notificar, a possibilidade de você ter de chamar o empregado e perguntar o que está acontecendo. Como, Danilo? Uma notificação. Fui lá, empresa fulano de tal, notifica o senhor para que volte às suas atividades laborativas no prazo de 48 horas. Após o recebimento desta notificação. Em não voltando, entender-se-á que Vossa Senhoria tem a pretensão de pôr fim ao contrato de trabalho. Então, para eu provar essa manifestação, esta vontade, essa intenção manifesta do empregado, eu posso, para provocar esta intenção, notificar e falar, olha, se você não voltar no prazo, 48 horas, 5 dias, 10 dias, vou entender que o seu silêncio significa que você não quer mais trabalhar para mim. E aí sim, eu conseguiria caracterizar o abandono de emprego. Ou seja, quais os 2 requisitos necessários para a caracterização do abandono de emprego? Primeiro, prazo superior de 30 dias, tudo bem? Fixado pela jurisprudência, decurso do prazo de 30 dias. E segundo, intenção manifesta do empregado de pôr fim à relação de emprego. Tranquilo? Beleza, pessoal? Bom, nós temos ainda na letra J, nós temos ainda a letra J, K, L e M. E então a gente volta no próximo bloco da nossa aula para terminar isso daí. Tranquilo? Até a próxima. Conto com vocês.